Ei, Renatinha, boa noite. Tudo bem? Hoje vamos ter uma live bem bacana. Quero ter vocês aqui como os meus convidados nessa live. Se você quiser encaminhar para alguém, basta usar o aviãozinho aí de baixo para estar mandando também para outras pessoas. Vamos ter uma convidada muito especial que já está aqui com a gente, a Olga Durães, do Em Ponto Meditação. E eu vou aguardar só mais alguns instantes para outras pessoas também chegarem, poderem participar com a gente. Acredito que o nosso bate-papo vai ser muito legal. A Olga também vai trazer uma meditação para a gente no final. E eu estou muito feliz de tê-la aqui conosco no Medita BR. Que ótimo, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite, Andréia, Larissa, Aneia. Que delícia ter todos vocês aqui, o Marcos, Fernanda, muito bom. Vou convidar então a Olga para participar com a gente. E aí a gente se apresenta um pouquinho, vamos deixando essa conversa bem tranquila, né? Se quiser pegar seu cafezinho, seu chazinho, vou convidá-la aqui para participar com a gente. Só um instante. Como está sendo aí a quarentena esses dias? A Olga está entrando. Ei, Olga, que linda! Tudo bem? Tudo Ana, tudo jóia por aqui, e você? Tudo jóia. Tá conseguindo me escutar direitinho? Sim, tô ouvindo bem. Você Ótimo. também? Tô te escutando bem. Vamos ver se o pessoal também tá escutando a gente. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo a gente, dê um joinha, que aí a gente fica a par aí de como que tá o áudio, né? Sim. Essas coisas, eu sei que meu fone ele tava um pouco baixo, aí hoje eu resolvi não usá-lo, sabe? Mas Uhum. vamos ver. Não, mas tá, assim, pra mim tá ótimo. A questão aí, a Glaucimara colocou um joinha, a Mari. Que bom, Ótimo, pessoal. obrigada. Então, primeiro eu queria dar uma boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada, Olga, por ter aceitado, né? Há quase um mês eu entrei em contato com você para te convidar para essa live. Eu te conheço, assim, já há algum tempo, eu falo conheço virtualmente, né? Porque eu Sim. acompanhei seu trabalho, conheço algumas pessoas que te conhecem, a Júlia Dias, que é psicóloga em BH, sempre fala, assim, muitíssimo bem de você. E eu fiquei super feliz de você aceitar o convite. Eu acho que a É uma gente tem a mesma alegria. missão aí. Sim, é uma super alegria, Ana. Obrigada pelo convite. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui. É sempre bom e é sempre muito agradável para mim poder falar um pouco sobre a minha experiência com as práticas, a minha própria vivência. Então, agradeço demais o convite, é uma alegria. Maravilhoso, Olga. Você não liga não, viu? Que eu tô descabelada, tô aqui no trabalho ainda. Faz parte. Não tô toda Agora, produzida e linda que nem você, mas eu tô muito feliz de você estar aqui. ah, que isso, não precisa de produção, tá? A Linda já tem essa beleza natural, então nem precisa de nada. Olga, conta um pouquinho de você, né, pra gente. O nosso tema, eu acho que é um tema muito legal, que é autocompaixão e meditação. Eu acho que para quem está aí nesse caminho de autoconhecimento, a autocompaixão ela é um companheiro muito importante, né? Que deve permear os nossos dias aí, as nossas descobertas. E é um movimento que eu tento fazer diariamente, sabe? De diminuir os julgamentos próprios, né? Porque eu acho que a gente se julga muito e aí a gente não se trata com gentileza. E se a gente não consegue fazer esse movimento para a gente, é muito mais difícil às vezes fazer isso para o outro também. Sim, E sem dúvida. Eu vou começar assim, primeiro me apresentando e dizendo, né, o que que me trouxe a buscar esse caminho. Nesse momento, né, eu estou como pesquisadora na área de saúde coletiva lá na Unifesp. Eu pesquiso os benefícios das práticas de mindfulness para pacientes diagnosticados com esclerose múltipla.
caminho mesmo que eu vim traçando. Eu também fui diagnosticada com esclerose múltipla há 4 anos. E eu estou em remissão há 4 anos, e eu atribuo, né, o fato de praticar a me dar esse bem-estar, porque tem muito a ver com o equilíbrio emocional, e as práticas acabam me ajudando nesse processo. E aí entra autocompaixão, entra o mindfulness, entra vários fatores. Então, eu resolvi pesquisar esse tema porque foi uma curiosidade minha saber se só eu poderia me beneficiar ou se outras pessoas também poderiam se beneficiar da prática caso elas praticassem também. Então, eu estou lá como pesquisadora, recrutando um grupo de pacientes no Hospital São Paulo para checar alguns pontos de qualidade de vida, né? Que eu acho que não precisa de ninguém receber um diagnóstico de uma doença grave para buscar mais qualidade de vida, né? A gente vai conversando com outras pessoas e a gente vai vendo que tá todo mundo meio perturbado, com alguns problemas, né? Então, o estresse é algo muito cotidiano. Então, não é necessário receber um diagnóstico para buscar esses tipos de alternativa de práticas, por exemplo, né, contemplativas. Mas na minha experiência foi fundamental receber o diagnóstico porque foi ele que foi um divisor de águas. Eu sou formada em relações internacionais, não tenho nada a ver com a área de saúde e acabei mudando radicalmente de área porque me trouxe essa curiosidade sobre uma saúde mais integral e uma qualidade de vida. E aí, assim, acho importante para quem nunca ouviu falar de mindfulness explicar o que é, né? Existem vários tipos de meditação. Eu brinco que meditação é como se fosse falar de esporte, né? É um tema super amplo. E o mindfulness é um tipo, na verdade, existe um tipo de meditação que é o mindfulness, mas no mindfulness não é só a prática meditativa, ele extrapola e vai para um estilo de vida. De Então a vida. gente consegue trazer a nossa consciência e nossa atenção para o momento presente. A gente treina por meio de práticas formais, que é sentar em meditação, é prestar atenção no nosso próprio corpo, nos sons, tem as práticas de compaixão, de autocompaixão, mas a gente também treina essa habilidade de estar no momento presente por práticas informais, que são comer com atenção plena, escovar os dentes, tomar banho. Então, tem várias maneiras da gente trazer a nossa mente para o momento presente. E é importante dizer isso, que, assim, já desmistifica essa coisa de que meditação é não pensar em nada, porque muita gente tem essa resistência com as práticas por achar que não consegue praticar por ter uma mente muito ocupada. E aí, se a pessoa me fala isso, eu falo, aí sim que eu acho que você deve praticar, porque todo mundo tem uma mente cheia de pensamentos, né? A nossa mente produz muitos pensamentos, essa é a função da nossa mente. E aí, por meio da prática, a gente vai perceber os nossos pensamentos a partir de uma perspectiva de observador. Então, em vez da gente se colar a esses julgamentos, aos nossos pensamentos, emoções, a gente vai poder observá-los e permitir que eles passem, sem ficar muito atrelados a eles. Então, Uhum. basicamente, assim, fazendo uma explicação mais resumida, o mindfulness veio, assim, significa isso, mas surgiu no final da década de 70 com o John Kabat-Zinn, que é um microbiologista e ele resolveu, de forma laica, criar um programa que contemplasse as tradições
orientais, então tem algumas coisas do budismo, Vipassana, tem também um pouquinho da tradição da yoga. Então ele resolveu fundir alguns conceitos e transformar em algo laico que pudesse beneficiar os pacientes. E aí isso fez tão bem para os pacientes que ele acabou criando o programa MBSR, que é um programa de redução do estresse, e começou nesse ambiente hospitalar, mas acabou indo para vários outros setores, né? Hoje está na educação, está no ambiente corporativo, então isso se expandiu bastante, mas surgiu num contexto bem hospitalar mesmo. E o legal é que o John Kabat-Zinn ele sistematizou um programa, né, de meditações. E se a gente for olhar aqui no Ocidente, a gente nunca teve realmente o estímulo a essas práticas, né? Eu nunca tive no Brasil estímulo nem na escola, nem na minha família, nunca tive ninguém que praticasse ali yoga antes de mim, ou mesmo meditação, ou mindfulness. Então é importante ter também esse processo de desvincular da religião, porque se você tem um cérebro, né, você é capaz de meditar, se você tem aí pensamentos, se você tem a percepção do momento presente, de acordo com as técnicas que a gente pode utilizar, a gente pode explorar tudo isso. E é Exato. legal perceber que é independente de religião, né, é uma conexão diferente. E aí eu acho que é isso que é legal, a gente perceber que existem diferentes técnicas e às vezes uma pessoa se adapta melhor ao mindfulness, outra pessoa à meditação transcendental, outra pessoa ao Vipassana. Então nós temos diferentes técnicas e eu acho que é importante a gente experimentar até encontrar o nosso caminho também. E eu também sou instrutora de mindfulness, eu também trabalho com pesquisa nessa área aqui no Canadá. Então eu vejo também o quanto é importante, né, a gente trazer a ciência para perto dessas práticas, para perto dessas técnicas. E como você mesmo disse, às vezes a gente nem estava nesse caminho antes, né? Você também chegou através da dor, eu também vim pela dor para a prática de meditação e eu trabalho com transtornos mentais, de humor principalmente, que seria aí a depressão, associado a essas técnicas também, que a gente chamava anteriormente de alternativas, mas que hoje a gente vê que são fundamentais no tratamento e bem-estar, né, desses indivíduos, de toda a população. E aí um aspecto legal que você colocou no começo, porque às vezes as pessoas esperam ter uma doença ou esperam ter um diagnóstico para procurar essas práticas, né? E a saúde não é só a ausência de um transtorno. A saúde é um bem-estar biológico, psíquico, social, espiritual. Então é legal a gente fazer esse movimento de busca, e eu acho que está acontecendo isso muito hoje no Brasil. Eu acho que o seu projeto é um exemplo de trazer isso para a nossa população, né? O Clubem Meditação, eu acho muito legal que é o clubinho que você tem. Nem sei se eu posso falar assim, Sim, mas sim. eu acho que é exatamente mostrar isso, né, Olga? Que é importante a gente trazer essas práticas antes do aparecimento de uma doença, antes do aparecimento de um transtorno. E eu queria perguntar para você, como que você chegou no mindfulness? Como que você viu que essa prática, de alguma forma, para você fazia mais sentido do que, por exemplo, o Vipassana, ou se você faz diferentes técnicas, se você pudesse falar para a gente. Legal. Eu praticava, é interessante, Ana, porque antes de eu receber o diagnóstico, eu praticava mindfulness sem saber muito o que que eu estava praticando. Eu gosto muito de pedalar, eu gosto muito de fazer spinning, e aí eu comecei, a levar minha consciência para minha atividade física, né? Porque eu pedalava uma vez por dia e eu notava que em determinados momentos eu ficava com a mente muito viajando assim, ah, essa música tá chata, nossa, esse exercício não acaba nunca. Então, vinham alguns pensamentos. E aí, Pensamentos. quando eu levava a minha consciência para o movimento, para aquela sensação física, quando eu estava completamente presente, esses pensamentos eles acabavam não surgindo. Então eu estava ali me movimentando, notando a minha coxa, notando a posição do meu pé, o contato do pé com a meia e com a sapatilha do spinning. E aí eu fui praticando isso. Em determinado momento, eu tinha visto um vídeo de uma escritora que eu gosto muito, que é a Liliane Prata, e ela falou de mindfulness. E eu falei, ah, parece isso que eu estou fazendo.
E aí, beleza, né? Assim, fazendo de uma forma muito informal. E aí, depois que eu recebi o diagnóstico, eu acabei me matriculando numa turma de 8 semanas para investigar se era isso mesmo, se tinha a ver com o que eu estava praticando. E aí eu vi que aquilo fez muito sentido para mim. E é bom dizer que não foi incorporado assim na minha vida do dia para a noite, não. Tava no começo, e aí isso até é um incentivo para quem começou a praticar e acha que ainda não engatou muito bem. Eu demorei, assim, ainda resisti um pouco a fazer as práticas formais diariamente. Eu acabava me dedicando muito para as informais. E aí, beleza, fiz o programa de 8 semanas, ainda assim, ainda não tinha engatado mesmo na frequência da prática, mas fui tendo paciência comigo. Então, fazia algumas práticas informais, fazia tempos curtinhos de meditação, então, às vezes, 5 minutos, 10 minutos. E eu fui sentindo alguma melhora no meu, assim, no meu estado mental, porque eu era muito reativa. E aí eu fui notando umas pequenas melhoras. Eu falei, eu acho que isso é interessante. Então, fui aumentando, o tempo de prática. Então, comecei com 5, fui aumentando para 10, depois para 15, até chegar a meia hora, assim, que no começo era muita coisa, muito tempo. E aí, quando eu descobri as práticas de autocompaixão, né, no programa de Mindfulness, eu achei aquilo bonito demais. Eu falei, nossa, então quer dizer que eu posso me tratar com gentileza? Quer dizer que eu posso ser bondosa comigo? Que interessante! Porque, né, dentro de mim tinha uma espécie de Galvão Bueno, uma voz interna que era muito exigente, que me tratava muito mal. Era uma Olga muito severa, uma Olga com, assim, uma espécie de chibatada, assim, que se dava, sabe, Um diariamente. carrasco, né? Eu falo que tem um carrasco aqui dentro. Um tom de voz, assim, muito rígido mesmo, né? Então, fui percebendo essa Olga dentro de mim e vendo que tinha uma outra possibilidade de me tratar de uma forma diferente, eu achei aquilo muito incrível. E aquilo, no momento assim pós-diagnóstico, fez muito sentido, porque tinha momentos que a gente, quando recebe um diagnóstico desses, que a gente fica triste, que a gente fica mal e a gente pode se permitir sentir aquilo que estiver emergindo. Então, eu me tratava com carinho, sempre tem um gesto assim de colocar a mão no coração e falava assim: tá tudo bem, Olguinha, eu tô aqui com você, eu não vou te abandonar. E falava coisas gentis. E isso, assim, permitia que o sentimento emergisse, fosse tristeza, às vezes raiva, mas tinha um refúgio interno. Em vez da gente, né, ficar esperando o mundo nos acolher, nos abraçar, eu fui encontrando, esse recurso quase autônomo e foi muito interessante no meu processo. E é importante falar que, assim, né, quem estudou essa parte da autocompaixão aqui no Ocidente foi a Kristin Neff. Então, ela trouxe esse conceito de autocompaixão e aí ela baseia em 3 pilares, que o primeiro é o mindfulness, né? Então, a gente tem que se permitir sentir para saber o que está acontecendo na nossa mente, nas nossas emoções. Então, se eu não estou atento ali ao que está presente, como que eu vou cuidar de mim? Então, a primeira coisa nesses pilares da Kristin Neff é trazer esse conceito de mindfulness. O segundo pilar é a autobondade. Então, a gente poder falar essas coisas gentis, se tratar com afeto,
ter gestos carinhosos conosco. Então, isso é muito pessoal, porque às vezes o gesto que faz sentido para mim pode não fazer para você, Ana. Ou às vezes um gesto que você Com curte. Eu certeza. gosto muito dessa coisa de colocar a mão no coração. Mas eu tenho um amigo que gosta de um tapinha, tem gente que gosta de se abraçar, tem gente que gosta de fazer um carinho, às vezes no rosto, enfim. Então, descobrir qual gesto que é o mais acolhedor, é muito útil em momentos assim de gatilho emocional. Então, eu fui descobrindo, no momento que eu estava muito triste, poder colocar a mão no coração, me acolher, enfim. E outra coisa que a gente, quando está passando por algum sofrimento, a gente acha que só nós estamos vivenciando aquilo. E aí a Kristin Neff traz o conceito de humanidade compartilhada. Né? Então, isso é muito importante na minha perspectiva, porque a gente não se sente tão descolado. Nessa quarentena, eu acabei me separando. E aí eu fico pensando tanto de outros casais que se separaram na quarentena. Não é um sofrimento só meu. Outras pessoas acabam compartilhando de sentimentos parecidos. Não precisa ser necessariamente um divórcio, mas às vezes um sentimento de tristeza, não conseguiu fazer o que tinha planejado para aquele ano. Então, assim, essa coisa de achar que só a gente sofre nos deixa, às vezes, mais distantes e mais autocentrados. Então, abrir, né? Não, outras pessoas estão sofrendo, assim como eu, outras pessoas passam por dificuldades e conseguir reconhecer essa coisa natural do ser humano que é sofrer. Infelizmente, faz parte da vida, sofrimento, né? E essa busca por ser feliz. Você colocou, essa última parte que você colocou, Olga, me trouxe agora na cabeça, na memória. O Dalai Lama, ele deu uma entrevista na semana passada, ele tem um canal no YouTube, né? Então, quem quiser depois dar uma olhada, ele falou exatamente sobre esse conceito de solidão, numa perspectiva que eu não tinha pensado ainda, assim. O entrevistador perguntou para ele, né, por que que agora, nessa quarentena, as pessoas estavam, principalmente as mais jovens, estavam se sentindo tão sós, né? Uhum. E a gente teve até um aumento do número de suicídios nesse período agora, né, dentro dessa faixa etária. E aí o Dalai Lama falou da seguinte forma, e eu nunca tinha pensado, juro que eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou que quando você volta o olhar só para você mesmo, nesse aspecto egocêntrico, você se desconecta com o mundo, com o outro, com o nós. Então ele falou exatamente para a gente, nesse momento, tentar fazer o movimento contrário, o movimento de expansão da nossa visão, da nossa consciência, que se eu conseguir perceber que eu posso estar fisicamente, né, sozinho, mas que energeticamente, espiritualmente, igual você falou, né, pela dor, eu me conecto com outras pessoas que estão passando por aquela situação. Pela alegria, eu também me conecto com outras pessoas que estão passando por aquela mesma situação. Então, que a gente possa fazer esse movimento de sair do eu estou sozinha, eu estou assim, e passar a enxergar também que existe uma realidade que conecta a todos e Uhum. também essas pessoas que estão passando pelas mesmas situações a partir da vibração, enfim. Eu Foi acho que, assim, até no meu processo de aceitação do meu diagnóstico, essa coisa da humanidade compartilhada fez muito sentido, Ana, porque no começo, eu tinha muito medo de interagir com outras pessoas com o mesmo diagnóstico, eu tinha muito medo de ver outras pessoas mal, assim, eu tinha um receio. E aí eu não me aproximava, e isso durou pouco tempo. Eu estava até lembrando disso com a minha amiga. Eu falei, acho que durou uns 6 meses. Ela, não, Alguinho, foi menos. Eu, não, foi 3 meses. Eu lembro que, assim, durou 3 meses esse tempo que eu fiquei mais autocentrada. E depois eu fui descobrindo outras pessoas, né, com o mesmo diagnóstico e conversando. Fiz até um grupo, assim, o primeiro grupo de mindfulness foi online com outras pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla. E a gente acabou formando uma baita rede de apoio. Hoje a gente se apoia, a gente conversa, a gente é amiga mesmo, a gente marca videochamada, enfim. Então, foi tão importante sair, né, do autocentramento naquele momento
e expandir para o restante de outras pessoas que estavam vivenciando a mesma situação. Isso vale para tudo, né? Para para essa situação de solidão na pandemia, outros diagnósticos, outras coisas que as pessoas estão vivenciando, a gente não se achar descolado do mundo porque a gente está sofrendo, mas algo natural e quem sabe a gente possa se unir a essas outras pessoas que estão vivenciando situações semelhantes, né? Com certeza. Eu acho que é muito legal quando a gente compartilha, né, as nossas dores, as nossas habilidades, as nossas sensações boas também. Eu acho que compartilhar acaba juntando as pecinhas do quebra-cabeça no processo de autoconhecimento, né? Se expressar de alguma forma, seja através de mensagens, seja através de desenhos, seja através, não sei, de um diário. Então, eu acho que é legal a gente fazer essas conexões externas também com o outro, porque às vezes uma perspectiva que eu tenho sobre uma determinada situação, ela pode ser ampliada por outras perspectivas, né? A gente constrói aí mapas mentais de acordo com as vivências que a gente tem ao longo da nossa trajetória. E aí, quando o outro me traz aspectos novos daquela realidade, daquele momento, eu acho que é o que você falou, a gente sai do eu. O eu também é importante, né, para a nossa sobrevivência, para a construção da nossa personalidade, mas é importante também a gente perceber que estamos nesse movimento de comunidade, de conexão, e é muito bom você trazer isso. Interdependente. Não, e a gente é muito interdependente agora nessa pandemia que isso ficou muito claro, né? O quanto que às vezes o meu bem-estar, né, depende de outras pessoas estarem usando máscara, né? Não é só eu usar máscara. Então a gente está muito conectado com os outros seres. Por mais isolados, e né, quem está em isolamento desde o começo da quarentena, para a gente estar aqui agora, né, nesse momento conversando, a gente depende da bondade de uma rede de pessoas, né? Alguém que trabalha com a energia, alguém que trabalha na internet. Então, são várias pessoas envolvidas. Então, a gente não está sozinho. Até para trabalhar a autocompaixão, que seria, né, algo individual, é importante a gente ter essa consciência de todo o nosso entorno. Com certeza. Eu queria até. Foi uma live muito especial com ela também. E eu acho esse movimento de trazer vocês aqui, Bárbara, né? eu não te ouvi. Desculpa. Não, sem problema. Não, deve ser minha internet aqui, não sei. Só estava dando Deu só um oi uma pro pessoal. travadinha, eu não te ouvi. De novo? E agora? Agora eu tô te ouvindo. Vamos ver se não, qualquer coisa você me avisa, tá? Tá bem. Eu acho que até esse movimento, Olga, da gente se unir mesmo para trazer informações, para discutir temas, né? Eu acho que a gente só tem a engrandecer ainda mais esse processo de autoconhecimento coletivo e individual, né? Então, quando eu venho aqui, escuto a sua história, ou quando eu venho aqui de alguma forma compartilho a minha história, outras pessoas podem estar passando pela mesma situação que a gente passou, né? Ou que a gente está passando nesse instante. E de alguma forma é como se caísse uma ficha também naquele momento. Ah, então talvez se eu buscar esse caminho, pode ser que isso pode, né, me ajudar de alguma forma, trazendo aí um bem-estar, enfim. E essa palavra autocompaixão, como eu falei para você, é algo que eu tento trabalhar todos os dias, né? Por causa desse carrasco que fica aqui com a gente o tempo todo. Eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço, assim. E o perfeccionismo me atrapalhava muito no sentido de fazer e até mesmo na questão do canal, né? Eu achava que tinha que estar perfeito, que tinha que ser daquela forma, se não fosse eu não conseguiria publicar, por exemplo, algo que eu estava pensando, alguma reflexão. E isso de alguma forma travava a minha caminhada, assim. Porque a busca pela perfeição muitas vezes faz com que aquele momento passe, né? E aí a gente às vezes perde a oportunidade também de tocar outras pessoas.
E aí, quando você me fala que através da dor você buscou também esses outros conhecimentos e começou a compartilhar, fez grupos, né, com, de meditação também com outras pessoas que estavam passando sobre a mesma situação, ou até mesmo quando você faz o seu clube de meditação com outras pessoas, e aí abrange muito mais. Isso é uma forma também de conexão através desse pensamento, eu acho, de comunidade que você falou com a gente. Então tem tudo a ver, né, com a autocompaixão, assim, esse movimento que a meditação traz, pelo menos para a minha vida, ele tem a ver com a autocompaixão sobre a minha pessoa, mas também com essa autocompaixão compartilhada, porque eu me Sim, comunico com outras pessoas também, né? sim. E às vezes as pessoas acham que para trabalhar a autocompaixão precisa fazer uma coisa muito grandiosa, né? Eu preciso sentar em meditação. Ótimo, se você conseguir sentar em meditação, é maravilhoso. Mas se você não conseguir também, se oferecer, às vezes eu percebo que a minha postura nesse momento está um pouco desconfortável. Então, eu posso oferecer conforto para minha postura. Eu posso fazer pequenos ajustes na minha postura. Eu posso me consultar, assim, checar, fazer uma respiração profunda. Tem alguma coisa nesse momento que dá para fazer aqui por mim, para eu me acolher, para eu me sentir mais confortável. Então, é a gente ir buscando se tratar de uma forma mais gentil, mas precisa levar essa curiosidade. A gente precisa checar em determinados momentos. Peraí, como é que eu estou me sentindo nesse momento? Não, tá desconfortável essa cadeira aqui. Se eu mudar, sabe? E aí vai testando, sabe? Vendo o que faz mais sentido, usando um tom de voz, né? Como eu disse, o tom de voz que a gente usa internamente é muito ríspido. Então, trocar esse tom de voz por um tom mais gentil. Eu me chamo internamente de Olguinha, enquanto nas vezes que eu percebo que eu preciso ser compassiva comigo. Então, puxa, Olguinha, você errou, mas isso faz parte da vida. Então, né, a gente não precisa fazer coisas muito grandiosas no nosso cotidiano, né? Começar a inserir essa voz interna mais amorosa, mais gentil, fazer alguns ajustes na postura para a gente se sentir mais confortável. Isso já é uma dose de autocuidado, de autocompaixão. Então, eu acho que a gente pode partir dessa ideia. Se puder complementar com práticas, maravilhoso, fica perfeito. Mas se puder ir abusando dessas práticas informais, também tem um efeito muito positivo. Eu uso muito, não é uma técnica, né? Mas eu escrevo alguns recadinhos para mim no espelho do banheiro. Não é uma técnica, é só para me Ótimo. lembrar de algumas coisas assim que às vezes é difícil pensar, né? Porque, enfim, é um treinamento. E aí a gente vai aos poucos adaptando também, igual você falou, não precisa meditar, mas a gente pode adaptar outras ações, né? Eu tenho um potinho da gratidão que eu também acho que é uma forma de autocompaixão. E Sim. aí a gente vai se dando esse carinho também. Sim, e fazendo às vezes uma massagem. Hoje mesmo eu estava tendo uma disciplina e a professora, ela é professora de práticas integrativas do SUS, e aí ela falou que no canal ela ensina a fazer umas automassagens. Então a gente pode buscar até isso. Ó, será que dá para eu fazer uma massagem em mim e isso vai surtir um efeito positivo? Ou hoje à noite eu posso fazer um escalda-pés? Ou posso fazer. Tem gente que gosta de fazer máscara facial. Então vai descobrindo, né, assim, o que é que faz sentido para cada um. E nas práticas de meditação, Olga, quando a gente vai realizar, por exemplo, o escaneamento corporal, né? Igual você falou, se eu detectar algum desconforto no meu corpo, como que eu lidaria através da autocompaixão, por exemplo, numa situação dessa? Mas se eu percebi um desconforto antes de eu mudar de
posição, né, aquela coisa reativa, percebi um desconforto, eu já vou mudar de posição, eu procuro levar a minha consciência ali para aquele desconforto, por exemplo, um formigamento nos pés. E antes de eu mudar os meus pés de posição, eu fico ali um pouquinho e de certa forma, consciente, eu vou tirar o meu pé debaixo da minha perna, estou mudando de posição. Fazer isso de uma forma bem consciente, mas se acolher e se ajustar para não ficar uma coisa insuportável. E também, né, na prática pode vir muito julgamento de não estou fazendo essa prática certa. Olga, você é muito distraída. Isso não vai funcionar para você. Então, tentar na hora da prática também, toda vez que a mente escapar, trazer de volta de uma forma gentil. Que bom que eu percebi, escapou de novo. Opa, de novo. Então, em vez de trazer a voz severa para a prática também, porque a maioria das pessoas tende a trazer isso, não, trazer gentileza, trazer amorosidade. É isso mesmo, é assim, tá tudo bem. Não, não precisa brigar consigo para ser mais uma tarefa, mais uma coisa para é, a gente se cobrar, para a gente se tratar mal. Então, tentar trazer gentileza para a prática também. Eu acho que uma outra coisa legal é a questão da curiosidade, né? Então, até mesmo quando um pensamento chega, não no sentido de analisar, assim, ou julgar o pensamento, mas, assim, ficar curioso com aquele pensamento e retornar para respiração, ou para o corpo, ou para alguma outra âncora que possa existir, né? Eu acho que o Sim. humor também nesses momentos, porque o humor no sentido de deixar a coisa mais tranquila, mais leve, porque muitas vezes a gente quer tornar a meditação algo também muito fechadinho, né? Como se fosse uma Sim. caixinha e para todo mundo tivesse que ser daquela forma. E assim, eu já medito há anos e cada dia de meditação é um dia. É Sim. como se eu estivesse fazendo uma corrida e cada dia que eu vou correr é um dia. Tem dia que eu corro 10 quilômetros e tá ótimo. Tem dia que eu não consigo correr 2. Então, por mais que a gente pratique, às vezes já há algum tempo, igual você falou, a gente foi aumentando aí o tempo de permanência nas práticas, tem dia que é difícil fazer meditação e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, sim. Outro dia eu passei por uma situação assim, as minhas cachorras estavam fazendo uma bagunça na hora que eu sentei para meditar. E eu vi que estava impossível eu seguir ali com a prática, porque eu estava preocupada se elas iam brigar ou não. E aí, assim, eu consegui fazer 12 minutos dos 45 que eu tinha me proposto. Veio uma frustração? Veio, mas eu falei, isso faz parte também. Não vai ser todo dia que a prática vai ser perfeita. Tem fatores externos que a gente não consegue controlar. E Controlar. que bom que eles surgem assim para a gente perceber isso também, né? Então, as cachorras brigando, eu não vou conseguir controlar. Mas de repente escolher um outro horário que elas estão menos agitadas para elas não me incomodarem. Então, é mais nesse sentido da gente, né, trabalhar um pouquinho a aceitação das coisas que a gente não controla, mas por outro lado, não desistir de praticar porque um dia a prática não foi da maneira como a gente imaginou. Sim, a Dani até perguntou aqui pra gente, Olga, com quantos minutos você recomenda começar para quem é muito ansioso? Quantos minutos de meditação? Ótimo, Dani. Obrigada pela pergunta. Isso dos minutos é bem relativo. Eu posso te sugerir começar fazendo uma prática super curtinha de 5 minutos, mas às vezes até 5 minutos pode ser muito para você. Então você pode fazer uma prática de 2 minutos. Até se 2 minutos for muito, então eu vou fazer 3 respirações conscientes ao longo do meu dia. E aí eu vou aumentando. Não, hoje eu fiz as 3 respirações conscientes. Aí eu posso amanhã tentar sentar 2 minutinhos. Agora eu posso ir aumentando. O mais importante que o tempo, Dani, é a constância. Então, você tentar ir praticando diariamente, mesmo que em períodos mais curtos.
travou um pouquinho, mas eu acho que deu para entender. Dani, se tiver ficado alguma dúvida, porque eu não sei se é a minha internet, você manda aí de novo pra gente, tá bom? Se você não Isso. conseguiu ouvir a Olguinha falando tudo, fala pra gente. Olga, você vai trazer uma prática pra gente hoje? Sim, vamos praticar? Então, vamos colocar em prática isso tudo que a gente falou aqui, pode ser, pessoal? Eu tô animadíssima aqui. Então, ótimo. A Dani falou que ouviu sim, maravilhoso. Ó, Então, eu vou pedir para vocês se colocarem aí, quem está nos assistindo, se colocarem numa postura confortável. Se quiser, pode fechar os olhos, fazendo uma respiração mais profunda, sentindo o corpo em contato com a cadeira, os pés em contato com o chão. E de forma breve, observando a sua respiração nesse momento, sem tentar alterar seu ritmo, sem querer que ela seja diferente. Apenas se dando conta da sua presença, do que é ser você nesse momento. Se quiser, você pode até fazer o gesto de colocar ao fazer esse gesto. E no seu tempo, você pode fazer uma breve retrospectiva de toda a sua história, reconhecendo tudo que você já vivenciou. Momentos de alegria, momentos de medo, de dúvida. Observando se é possível se recordar de tudo aquilo que tornou você a pessoa que é hoje. As pessoas com quem você conviveu, talvez notando algumas limitações, o que não deixa de fazer você uma pessoa perfeita na sua natureza. E assim como as outras pessoas, você tem desejos, medos, planos. E quando estiver pronto nesse momento, veja se é possível desejar a si mesmo mentalmente bons votos, que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu possa desfrutar de uma vida boa, plena, e que eu possa me livrar de qualquer sofrimento desnecessário.
que eu possa contar com outras pessoas para me apoiar, que eu tenha paz. Ou qualquer outra coisa que faça sentido para você desejar a si mesmo nesse momento. Observe como você se sente ao se desejar bons votos. Que eu possa ficar bem, que eu possa ter paz, que eu me sinta protegido, amparado, seguro e também respeitado. E no seu tempo você pode ir desfazendo o gesto, observando como está o seu corpo, se existe algum pensamento, emoção, sentimento. E quando achar que está bom, vá se preparando para dar um ponto final na prática, abrindo os olhos e movimentando um pouco o corpo. Foi possível praticar aí, Ana? Nossa, eu vou para longe nas práticas de meditação. É muito bom. Longe no sentido de que eu chego, às vezes, num não pensar por alguns segundos e já é tão bom, sabe? Já me vem um alívio, uma Sim, clareza mental muito grande. que bom. Quem puder Obrigada, Olga, que contar aí delícia. sobre a experiência, é só escrever aí embaixo, gente. Quem quiser dividir sobre a prática. Com certeza. Nossa, é bom demais. É bom a gente lembrar, né, disso para nos motivar a seguir praticando. Com certeza. Todos os dias eu tento sempre meditar de manhã e à noite antes de dormir. Eu acho que são dois momentos bem importantes, assim, de manhã até para planejamento do meu dia e antes de dormir para fazer essa limpeza mesmo. Ah, que bom Aí o que fez pessoal amou, vontade. olha. Muito Minha obrigada. mãe emocionou. Ah, que A lindo, Paty Maria Luísa. gostou. Obrigada. A Andrea, minha amiga aqui de Toronto. Que delícia, gente. Muito bom. A Mari. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que tenha ficado talvez sem esclarecimento? Se quiser usar esses minutinhos finais para perguntar algo, estou aqui à disposição. Eu tenho uma perguntinha, Olga, que a gente falou da meditação como um caminho para a autocompaixão, né? Mas existiriam outros caminhos para a autocompaixão? Por experiência, pela sua vida? O que você pode compartilhar com a gente? Então, eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? A própria prática formal nos ajuda nos momentos desafiadores a lembrar que existe esse recurso. Então, eu acho que a prática formal tem um papel fundamental
e as informais também, para conseguir se tratar de uma maneira mais gentil. Então, na minha experiência, foi uma mistura das duas. Eu tento praticar bondade amorosa diariamente. No começo da minha prática, eu sempre trago esse momento de autocompaixão, de autocuidado, mas esse caminho também ele pode ser muito pessoal. Então, talvez algumas pessoas elas se sintam contempladas em terem gestos de autobondade ao longo do dia, sem necessariamente se sentarem para praticar. Então, eu sugiro que vocês testem as práticas formais mesmo, mas que também se lembrem de fazer algumas práticas informais e de gentileza ao longo do cotidiano. A Dani pediu algumas indicações de livro, se a gente puder passar. Tem o livro Autocompaixão, da Kristin Neff, e tem um livro da Kristin Neff com o Christoph Germer, e ele é alguma coisa mindfulness e autocompaixão. Deixa eu ver. Ai, tô sem, é porque o meu celular Eu tá. posso pesquisar aqui. Pode pesquisar Kristin Neff e Christoph Germer. Eu não me lembro o nome do livro, mas também é bem legal. Autocompaixão, pare de se torturar. Isso. Esse é só da Kristen. Esse é Ela só tem da um Kristin. outro, né? Olga, acho que você caiu. Oi. Acho que tá na minha internet aqui, voltou. Tinha ficado Às tudo preto. vezes a sua internet tá picotando um pouquinho, mas dá para ouvir. Trava um pouco, mas volta. Então, agora deu aqui, ó. Descrevendo a autocompaixão como tendo três componentes. Esse é o livro. Em inglês, né? Então. Sim. Self-compassion consists of three main elements. Kindness, a sense of common humanity and mindfulness. Trazendo os três componentes que você colocou, né? Autobondade, um senso de humanidade comum e mindfulness. Sim, exato. Eu posso fazer um post depois também, se a gente Ótimo. puder, às Eu vezes, fazer posso essa troca de materiais, a gente faz um post, às vezes, com os livros. Maravilhoso, boa. Gente, minha cachorrinha está roncando no fundo, então vocês não reparem. Ela ronca muito alto. Ai, que delícia, gente! Ah, é muito fofo. Eu não consigo, assim, não deixá-la aqui comigo, porque mesmo o ronquinho eu acho fofo. Eu amo cachorro. Ai, eu morro de saudade dos meus que ficaram aí na casa da minha mãe. Mamãe tá até aqui com a gente. A Ah, Mel, quando eu meditava, ela dormia também com as músicas, ou mesmo com a meditação. Eu dormia, assim. O branco que queria meditar, maravilhoso. sentava pertinho de mim, assim, mas queria era carinho, na verdade. Não queria meditar nada, não. Ai, Olga, muito obrigada, viu, pela sua disposição. Eu acho que travou de novo. Deixa eu esperar você Tô te voltar aqui, ouvindo. porque eu não sei se está me ouvindo. Voltou, tá me escutando? Sim. Desculpa, é a internet mesmo. Mas eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Fala dos seus projetos, né? Às vezes tem alguém aqui que Boa. ainda não te conhece, fala sobre o seu clube de meditação, enfim, seu espaço. Legal, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, como eu disse no começo, é muito gratificante poder trabalhar com o que eu amo tanto e poder sair disseminando esse assunto pelos quatro cantos do mundo. Então, obrigada por ter oferecido essa oportunidade para eu falar a respeito disso. Então, eu tenho a minha página, que é o Em Meditação, lá eu sempre publico coisas diariamente. Tem o Clubem, que é esse clube de práticas. Lá nesse clube tem mais de 70 práticas disponíveis e algumas sugestões assim de como praticar,
Então, de acordo com aquilo que a pessoa está buscando, eu quero ter mais autocompaixão. Então, vai ter uma série de práticas ali para desenvolver esse senso. A gente se encontra uma vez por semana para praticarmos juntos e falarmos sobre alguns temas. Tem sido bem legal, a gente se encontra sempre às terças-feiras. Então, quem quiser conhecer, basta entrar lá no meu site, que é www.emmeditação.com, e dá para experimentar de forma gratuita o Clubem por 7 dias. Então, quem quiser, quem tiver essa curiosidade, basta ir lá. Ei, Mirna, minha amiga também está aqui. É Então, é isso, isso. pessoal. Fica o convite, então, para quem ainda não segue a Olga, acho que se clicar aqui em cima onde está tendo a nossa live, dá para pegar diretamente o arroba dela. Também está no post, né? Então fica fácil das pessoas te acharem. E olha, sempre que você puder, a gente puder fazer essa troca, sempre que você Claro, tiver um vai ser uma tempinho, eu estou super alegria. à disposição. Também. Seguimos juntas. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Obrigada, pessoal. Olga. Obrigada a quem nos assistiu. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo. Um beijo, uma ótima noite. Uma ótima Boa semana. noite. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão, todo mundo aqui com a gente. Eu vou salvar a nossa live, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um beijo. Beijo.